Olá, meus amores, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Silvio. Esse vídeo faz parte do quadro Direito e Sociedade. E hoje nós vamos falar de um tema extremamente importante, polêmico, controverso, que são os tributos. Muitas pessoas não gostam de pagar tributos. Na verdade, quem que gosta, né? Os tributos são necessários? Outra coisa, muita gente confunde tributo com imposto. Os tributos e os impostos são as mesmas coisas? Nós vamos discutir tudo isso nesse vídeo. O que são os tributos e para que eles servem. Muito bem, a primeira coisa que nós temos que desmistificar é, muita gente confunde tributo com imposto e são coisas diferentes. Tributo é o gênero, imposto é a espécie. O que isso quer dizer? Que nós temos 5 tipos de tributos. Um deles é o imposto. Nós temos 5 tipos de tributos, como eu disse. O imposto é um deles. Aí nós temos as taxas, as contribuições por melhoria, as contribuições especiais e os empréstimos compulsórios. Vamos entender cada um deles. O que são os impostos? Impostos são aquilo que o Estado nos obriga a pagar para mantê-lo. Imagine só, nós vivemos em uma sociedade. É possível viver em uma sociedade sem organização? Imagina você viver numa sociedade sem leis, numa sociedade onde cada um vai fazer aquilo que quer. É possível assim? Óbvio que não. Então nós precisamos de uma organização. Para isso nós precisamos de um governo. E esse governo vai ter um custo. E lembrando que o governo não é só para organizar a sociedade. Um dos fundamentos do governo também é promover a justiça social. Imagina você viver numa sociedade onde não tem educação pública, onde não tem saúde pública e onde não tem segurança pública, dentre outras coisas que o Estado provê. Imagina você viver numa sociedade assim. É óbvio que não vai dar certo. E tudo isso custa muito dinheiro. E da onde que vem esse dinheiro? Dos nossos tributos. Um deles são os impostos. Os impostos são os tributos que nós pagamos, como o IPVA, o IPI, o Imposto de Renda, o ICMS. São esses impostos que nós pagamos para custear o Estado. Então, isso são os impostos. A segunda espécie de tributo é a taxa. O que são as taxas? As taxas são aquilo que nós pagamos, mas agora em troca de um benefício específico. Se o imposto é para custear o Estado de um modo geral, as taxas não. As taxas, eu contribuo com as taxas em troca de algo muito específico. Por exemplo, a taxa de lixo. Eu pago a taxa de lixo para que a prefeitura recolha o meu lixo. A taxa de luz, a taxa de esgoto. Veja que eu pago esperando uma contrapartida muito específica do Estado, diferente dos impostos que eu pago para custear o Estado de uma maneira geral. Muita gente, por exemplo, acha que o IPVA ele é para as estradas, né? Para a manutenção e construção de estradas. É também, mas não é só para isso. O IPVA é um imposto e, como todo imposto, é para custear o Estado de uma maneira geral. Então, nós temos tributos, taxas, e agora nós vamos para o terceiro, que é o empréstimo compulsório. O que é um empréstimo compulsório? Pois é, em determinados aspectos, bem difíceis, são exceções, mas em determinados aspectos, o Estado pode obrigá-lo a emprestar dinheiro para ele. O Estado pode obrigar o seu cidadão a emprestar dinheiro para ele. Claro, isso tem que ser em casos muito excepcionais, como, por exemplo, uma guerra, uma calamidade pública. Mas, diante desses casos muito específicos e excepcionais, o Estado pode obrigá-lo a emprestar dinheiro, por isso ele chama de empréstimo compulsório. A quarta espécie de tributo, que são as contribuições especiais. O que são as contribuições especiais? É quando eu contribuo para o Estado esperando algo em troca, algo específico para mim. Um exemplo clássico é a contribuição para o INSS em busca de uma aposentadoria.
Então vejam, essas são as contribuições especiais. Eu contribuo esperando algo muito específico em troca. E a quinta espécie de tributo, que são as contribuições por melhoria. Isso. Se você tem um imóvel e o Estado foi lá e construiu uma obra, e essa obra valorizou o seu imóvel, o Estado pode cobrar essa valorização de você por meio de um tributo chamado contribuição de melhoria. Exemplo, você mora numa rua que não tem asfalto. O Estado foi lá e asfaltou com dinheiro público. E esse asfalto valorizou o seu imóvel. O Estado pode cobrar essa valorização. Ou o Estado foi lá e construiu um prédio público perto do seu imóvel e por conta dessa construção, o seu imóvel se valorizou. O Estado pode cobrar isso de você por meio desse tributo chamado contribuição de melhoria. É claro, isso tem que ser de uma forma muito objetiva. Tem que ser avaliado o seu imóvel antes da construção, avaliado depois da construção e tem que ser provado que essa valorização aconteceu justamente por conta dessa construção. Alguém pode perguntar, tá, mas e se o Estado vai lá e constrói uma obra e acontece o oposto, desvaloriza o meu imóvel? Eu posso cobrar essa desvalorização do meu Estado? Também posso, porque aí nesse caso a obra pública te causou um prejuízo. Então, vejam só, nós temos 5 tipos de tributos: imposto, taxa, contribuições de melhorias, contribuições especiais e os empréstimos compulsórios. E é óbvio que ninguém quer pagar nenhum tipo de tributo, mas é necessário. Como eu disse, imagina você viver em um estado que não tem segurança, que não tem saúde pública, que não tem educação pública. Eu mesmo, durante a minha infância, durante a minha adolescência, durante a minha juventude, eu estudei em instituições públicas. Estudei em escola pública, depois a minha primeira universidade foi feita em uma universidade pública, e se não tivesse esses recursos públicos, eu não teria estudado. Então, é necessário que o Estado faça justiça social. Vivemos em uma sociedade extremamente desigual, no sentido econômico, no sentido político, e essa desigualdade precisa ser atacada, ou seja, ela precisa ser minimizada. E um dos papéis do Estado é justamente isso. É olhar para o lado mais fraco, olhar para o hipossuficiente. É necessário que o Estado tenha políticas públicas que amparem o mais frágil. E para isso, o Estado precisa arrecadar em forma de tributos. Não tem como, o Estado não gera riqueza. O Estado é um arrecadador. Agora, é claro que nós podemos questionar. O nosso dinheiro, o nosso tão suado dinheiro que nós pagamos em tributos, eles estão sendo bem empregados? Eles estão sendo bem gerenciados? Inclusive, fica aí uma dica e um pedido. O que você acha dos tributos, se você acha que eles são necessários e você acha que eles são bem gerenciados? É claro, ninguém quer pagar, mas é necessário. Você acha que não é necessário? Também deixe aí nos comentários. E se você gostou deste conteúdo, deixe seu like. Se você gostou deste conteúdo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, nos grupos do WhatsApp e vamos refletir sobre a sociedade em que nós vivemos. Um país só se desenvolve com reflexões políticas. E até o próximo vídeo.